guys, how are you? E aí pessoal, tudo bem? Olha só, a partir de hoje vamos dar início a uma série de vídeos que tem como intenção facilitar o seu entendimento do inglês e com isso permitir que você possa principalmente desenvolver a sua fala em um curto período de tempo. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Moisés Bernardo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já trabalho com inglês há mais de 20 anos, tive a oportunidade de visitar 17 países e viver na Inglaterra por 7, e nessas idas e vindas e acúmulo de experiência percebi que a comunicação tem um conceito básico e queremos aplicar este conceito a partir de hoje. Conceito de comunicação. Não importa para quem você fala ou com quem você fala, que verbo você utiliza ou tempo verbal você está utilizando. Na comunicação, nós sempre queremos 3 coisas: afirmar, negar ou questionar. Vamos nos concentrar nisso. Você verá também que em inglês essa afirmação, negativa e interrogação tem viés extremamente claros e vai ser bem fácil de entender como afirmar, negar e questionar. Você verá também que é importante se concentrar em um sujeito, um verbo e um tempo. Vamos à prática. Observem essa primeira tela. Nessa tela, o que nós queremos é afirmar, sabendo qual é o nosso sujeito, o verbo e o tempo. Antes de entrarmos no inglês propriamente dito, entenda essa pequena história. Imaginamos que um fabricante de marcador do Brasil entrega o produto desta forma, com um bocal cobrindo esta parte. Enquanto que um fabricante de marcador dos Estados Unidos, digamos assim, entrega o produto com um bocal do lado oposto, assim. O bocal passará a representar a letra R dos verbos em português: falar, estudar, viajar. Enquanto que em inglês este suposto bocal, letra R, não vem deste lado, e sim deste lado. No inglês, o equivalente à letra R é a palavra to. Para falar, to talk. Para estudar, to learn. Para viajar, to travel, que é o verbo que nós estamos observando. Você já deve ter percebido, então, que em inglês, na hora de conjugar o seu verbo, você simplesmente precisa retirar o bocal. Então vamos às nossas frases. To travel é o nosso verbo, viajar. Com o sujeito eu, I travel. A nossa frase é I travel to London by car. Com o sujeito you, você, you travel to London by car. Com o sujeito nós, we travel to London by car. Com o sujeito they, eles, they travel to London by car. Voltando à nossa história, ficou claro que para conjugar o verbo no inglês com os sujeitos I, you, we e they, você apenas terá que retirar o bocal. De to travel, temos agora travel, 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 travel. I travel to London by car, you travel to London by car, we travel to London by car, they travel to London by car e terminamos. Já estamos afirmando no presente com o verbo travel. Com quais sujeitos? I, you, we e they. Vamos agora à nossa segunda tela. A nossa intenção é a segunda necessidade da comunicação: negar. Qual palavra você utiliza para fazer uma negativa clássica do português? Não. Em inglês também temos a palavra não, not. As nossas frases então são assim: I not travel to London by car. You not travel to London by car. We not travel to London by car.
They not travel to London by car. Você percebeu que tem uma palavra que eu omiti, que foi a palavra do. Mais uma vez, uma nova história. Suponhamos que você tem uma empresa. E na sua empresa você precisa de alguns auxiliares para que a empresa funcione de forma correta. O auxiliar tem uma função pequena, afinal o nome já diz, auxiliar. Mas essa pequena engrenagem é importante para o funcionamento da empresa. Consegue entender a ideia? Bem, essa palavrinha do passará a ser o seu auxiliar para assuntos de negativa e interrogativa. É como se fosse um auxiliar na sua empresa que assume duas funções. Temos então o do, o nosso auxiliar para assuntos de negar e questionar. Então, na verdade, a nossa frase é I do not travel to London by car. Eu não viajo para Londres de carro. You do not travel to London by car. Você não viaja para Londres de carro. We do not travel to London by car. They not travel to London by car. Mais uma vez, observe. O verbo to travel apenas perdeu o vocal, o equivalente ao R do português. Perdeu o to. No mais, a estrutura é basicamente a mesma. Entende a lógica do afirmativo e então agora do negativo, usando apenas aquele auxiliar para assuntos de negar? Vamos agora ver como esse mesmo auxiliar funciona para assuntos de interrogar. Queremos agora questionar. Nosso ponto 3 é questionar com que sujeito, com que verbo e em qual tempo. Continuamos com os mesmos sujeitos. Eu, você, nós, eles, I, you, we e they. O mesmo verbo to travel, usando o mesmo auxiliar, agora já exercendo a função interrogativa. Como você pode ver, ele mudou de posição em relação aos sujeitos. Temos então, do I travel to London by car? Do you travel to London by car? Do we travel to London by car? Do they travel to London by car? Se você voltar agora às três telas, verá que é bem distintas em relação ao posicionamento, porque na primeira não é necessário auxiliar, na segunda precisamos de auxiliar, porém depois do sujeito, e na terceira, as interrogativas, temos auxiliares, porém antes do sujeito. Como dito antes, no inglês, afirmar, negar e questionar têm posicionamentos bem distintos. Cabe a você agora apenas aprender outros verbos. Lembrando que o fabricante dos verbos em inglês sempre traz o R, o to, do lado oposto. E para montar suas frases, você vai ter que apenas retirar o vocal, retirar o to, retirar o R, que seria o equivalente ao português. Agora, vamos nos concentrar em três sujeitos que nós não mencionamos. Ele, ela e isto. É importante saber que, em inglês, raramente você terá frases sem sujeitos. Notadamente, as frases sem sujeito são aquelas que você quer descobrir o sujeito. Do contrário, sempre haverá um sujeito. Bem, temos em inglês duas leis, duas regras bem básicas, e essas nós temos que respeitar. A primeira é que, na presença da terceira pessoa do singular, he, she e it, temos que conjugar os verbos. A conjugação dos verbos em inglês é feita basicamente por se adicionar a letra S ao final do seu verbo. Lembrando que essa conjugação é feita apenas no presente e na terceira pessoa do singular, he, she e it. Existem algumas variantes que veremos em um momento apropriado.
Porém, de momento, a informação importante é: precisamos conjugar o verbo na terceira pessoa do singular no presente por adicionar S ao final dos verbos. Vamos à nossa primeira frase. Afirmar. He travels to London by car. Como você pode ver, o verbo travel recebeu a letra S para cumprir essa primeira lei do inglês. Terminar os verbos com S sempre que estivermos afirmando no presente na terceira pessoa do singular. Na presença do auxiliar, não se pode conjugar verbo. Então, há um choque de ideias, né? Temos a terceira pessoa e precisamos conjugar o verbo, mas agora também precisamos de um auxiliar e na presença do auxiliar não se pode conjugar o verbo. Bem, o auxiliar assume essa obrigação de levar o S. Falando assim de uma forma bem simples, o auxiliar, já sendo aquele que está ali para auxiliar, para carregar o peso, ele assume esse S. Então, de do passou a ser does. E por que esse é? Bem, se lembra que eu falei que em um determinado momento nós teríamos uma explicação das variantes das conjugações? Os verbos terminados com O, ou palavras terminadas com O, para fazer essa conjugação é necessário colocar ES, por isso que o do ganhou um E e um S, passando a ser chamado agora de does. Continua como auxiliar para assuntos de negar e questionar. Vamos negar? She does not travel to London by car. She does not travel to London by car. E exercendo aquele posicionamento para questionar, does it travel to London by car? Bem, com isso temos todas as afirmativas, negativas e interrogativas no presente do inglês. Você agora está apto para fazer o mesmo. Verbo, sujeito e tempo, afirmando, negando e questionando. Vamos a uma lista completa? I travel to London by car. You travel to London by car. He, terceira pessoa, lembre-se da conjugação. He travels to London by car. She travels to London by car. It travels to London by car. We travel to London by car. They travel to London by car. Vamos negar? I do not travel to London by car. You do not travel to London by car. He does not travel to London by car. She does not travel to London by car. It does not travel to London by car. We do not travel to London by car. They do not travel to London by car. Para as frases interrogativas, do I travel to London by car? Do you travel to London by car? Does he, she, it travel to London by car? Do we, they travel to London by car? Bem, todas essas repetições na fala são muito importantes. Quando você estiver fazendo o seu exercício, a sua prática com novos verbos, após escrever usando as técnicas aqui apresentadas, por favor, faça um favor a você mesmo. Pratique em voz alta. Bem, neste vídeo vimos como conjugar os verbos no presente apenas com a entrada de um S, na maioria dos casos, como afirmar, negar e questionar com os distintos sujeitos. No nosso próximo vídeo você verá como fazer isso no passado e também no futuro. Espero vocês, espero que tenham gostado dessa dica. Take care, goodbye. Wow!